Às vezes nós precisamos de uma sacudida em algumas áreas para poder despertar nossa mente. Você quer saber quem é alguém? É só você provocar uma reação. Tem como você manipular a sua ação, mas não tem como você manipular a sua reação. Alguns vão dizer que isso é o subconsciente e outros vão falar que é o seu piloto automático, é o hábito, seja lá o que for. Mas para que você possa coordenar aquilo que você depois vai despejar numa reação, é importante que você conscientemente esteja em ambientes que vão te fazer crescer. Por exemplo, como eu não tenho como manipular uma reação minha, ok? Eu então preciso estar em ambientes onde toda a minha reação, ou todo o meu subconsciente, ou tudo aquilo que eu vou fazer por uma força de um hábito, precisa estar coordenado. Onde eu quero chegar? Que às vezes nós viemos para a igreja e a gente fala o seguinte: eu já sei que música que vai cantar, eu já sei que depois o pastor Jairo ou um outro pregador vai pregar, as coisas acontecem da mesma forma, e às vezes nós nos distraímos e perdemos uma palavra rema para toda uma semana, para todo um ano, para toda uma década, porque criou-se um costume. Então, além de sermos, de certa forma, um produto do meio, daquilo que você participa mais vezes, e isso é controvérsia, porque Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto, então tem alguns lugares que você precisa estar bem alimentado para que você possa vencer, mas o meu subconsciente é alimentado racionalmente nos lugares onde eu estou. Se você está no lugar onde o palavrão, onde palavras torpes, onde pessoas agem de uma certa maneira, você consegue resistir um tempo, 2 tempos, 3 tempos, daqui a pouco você está agindo da mesma forma, porque nós somos repetitivos naquilo que nós vivemos. Não obstante, você também precisa saber que todas as vezes que nós estamos em um contexto de igreja, não só ouço a palavra, mas também isso começa a me moldar. Por exemplo, há 5 anos atrás, nós estávamos nervosos porque de súbito a agenda foi mudada e a gente precisava de um lugar para poder encontrar pessoas. Aí perdemos o motivo de pentear o cabelo, o motivo de ter carro, o motivo de sair de casa, o motivo de fazer qualquer coisa. Então, estar aqui hoje, e principalmente para você que está online e gostaria de estar aqui, eu gostaria de falar agora para você que está aqui, valorize esse momento. Valorize esse momento. Por quê? Porque esse é o momento que Deus pode te fazer crescer pelo simples fato de você estar do lado desse irmão. Pelo simples fato de você estar aqui. Você me ouve. Então você pode agradecer a Deus porque você está me ouvindo? Você está respirando? Então você pode agradecer a Deus porque você levantou e já respirou? Você consegue levantar as mãos? Consegue levantar? Então agradeça a Deus porque os seus braços estão em movimento. Aleluia. Você consegue falar? Se você consegue falar, pronuncie uma palavra de honra, de louvor, de graça, de gratidão a Deus. Consegue dar um glória a Deus? Você consegue usar essa boca para dizer: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo e poderoso nome? Porque nós entramos num piloto automático. Vou para a igreja, chego na igreja, o que eu faço? Se a música for boa, eu choro. Se a música não for boa, eu vou ficar chateado, eu não vou voltar mais. Se a palavra não for boa, também eu vou para outra igreja. Aliás, tem várias igrejas que eu posso visitar. Isso para quem está também online, pode dizer: eu vou sair desse canal para ir para outro, não quero. Não, a questão não é a música boa, não é a questão de você gostar do louvor, não é a questão de você gostar da palavra. A questão é, você está inserido no contexto ou só é um participante da vida? Porque nós perdemos aquilo que nós temos o privilégio de estar. Ora, talvez, vou fazer você lembrar, talvez você tenha esquecido que a De Alfa foi a igreja que você orou para que você pudesse estar. Não, porque para a igreja, a De Alfa você não está por livre, ninguém aqui, nenhum diácono anda armado, pelo menos eu penso que não, falando assim: entra na igreja, não vai para a Lagoinha, não vai para a Atitude, não, entra aqui, todo mundo armado. Meu Deus, não. Se você está aqui, é porque esse é o lugar
que você talvez tenha orado a Deus. Senhor, me dê uma igreja onde a palavra me confronta e não simplesmente me traz um conforto. Senhor, me dê uma igreja onde eu possa ouvir o louvor e me conectar contigo. Senhor, me dê... Aí você começou a colocar os critérios. Daqui a pouco você está aqui 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Augusto Cury tem uma frase muito interessante. Ele fala assim que o ser humano é expert em arrumar problema. Quando não tem um, ele cria. E para poder finalizar essa introdução, o pastor vai pregar o quê? Palavra, Bíblia. Então, quando você ouve a palavra, você está se permitindo ser lavado pela mesma água, da mesma forma, de forma repetida. Então, por mais que você tenha entrado aqui hoje, e talvez você esteja pensando que as coisas acontecem exatamente no automático, não. Porque a igreja é viva, e a palavra dele é viva e eficaz. Então, quando você está ouvindo, se permitindo ouvir a palavra, todos os domingos, todas as quartas-feiras, a palavra está te lavando. Você não está percebendo, mas ela está te lavando. Ela está te lavando. Ela está te lavando. Como está me lavando também. Então, se permita, mais uma vez, a não ser um assistente ou assistir um culto, mas participar desse culto. Bem-vindo à casa do Pai, bem-vindo sentando à mesa, sentando à mesa com Ele. Aleluia. Você pode usar suas mãos para dar um aplauso ao nome do Senhor essa noite? Glória a Deus. Eu quero conversar com você hoje sobre o livro mais enigmático da Bíblia, e você vai ver poucos autores falando sobre ele. É um livro que foi achado há pouco tempo nas cavernas de Qumran, e é um livro que, da Bíblia, claro, óbvio, que um neurocientista americano, cristão, vai falar sobre os enigmas desse livro. E eu passei com esse teólogo, esse neurocientista, esse psicólogo, esse cientista, dentro do contexto desse livro. Esse livro ele é tão enigmático que alguns teólogos, e são teólogos de uma coerência muito grande, eles dizem o seguinte, que é a mini-bíblia dentro da Bíblia. Se você conhecer esse livro, ler esse livro, estudar esse livro, praticar esse livro, você vai estar sintetizando toda a sua Bíblia. Nesse livro, ele tem uma grande importância, mas não tem um milagre nesse livro. Esse livro vai falar de um problema e vai terminar com a solução. Exatamente como Gênesis, como Malaquias, ou como Gênesis, Apocalipse. Esse livro é considerado uma pequena Bíblia porque ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia, o compêndio de livro, ok? Tem 66 livros. E é exatamente nesse contexto que revela o problema, que revela o pecado, o juízo, corrupção. Começa exatamente do capítulo 1. E a metade desse livro vai falar sobre a revelação da solução, sobre a promessa, a redenção. Sobre esse livro que eu quero falar hoje, porque esse livro ele é separado em duas partes, como se fosse o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Estou falando do livro de Isaías. Se você puder abrir, por gentileza, nós vamos estar lendo um texto ou dois textos e já vamos ler como se fosse o Novo Testamento dentro do contexto de Isaías. Vou pedir para que você dê a sua atenção, mas se você consegue, é um pedido que eu vou te fazer. Não é um conselho, é só um pedido. Às vezes a gente tem problema de obedecer o ex, né? Não consegue obedecer o ex, não consegue obedecer Deus, nem patrão, nem ninguém. É mais um conselho. Se você consegue dominar o celular, só se você consegue. Não ficar jogando o jogo do tigrinho, não é? Agora, use o seu celular para anotar algumas coisas. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje eu vou chamar esse culto de escola dominical. Ok? Capítulo 50 de Isaías. Isso, faz barulho na página. Sacode assim, ó. Isso, só para me ouvir. Não, sacode sem rasgar.
Consegue? Não, sem fazer com a boca também. Não me engana, não. Sabe por que isso? Porque você está dizendo o quanto você valoriza a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho aplicativo. Como você tem jogo, como você tem agenda, como você tem outras coisas. Aqui não. Eu não quero ser arcaico, eu só quero dizer para você que aqui diz a minha preferência. Eu tenho muitas Bíblias em casa e tem também no meu aplicativo. Mas a minha Bíblia é toda marcada. Aliás, de um ano e meio, eu troco minha Bíblia. Se eu puder te dar um conselho, o conselho é, já está no tempo de você trocar essa Bíblia. Ah, pastor, mas ela me acompanha. Você pode estar na revelação de 20 anos atrás. E cuidar para você não matar Isaac. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Outro conselho que eu vou te dar sobre Bíblia. Evita de ficar usando Bíblia que tenha revelação do autor. Ou melhor, deixa eu retificar. Evite de ficar usando Bíblia que tenha anotação de quem escreveu, porque o autor é o Espírito Santo. Porque senão você vai tirar toda a autoria do Espírito Santo para poder seguir um caminho de uma revelação de alguém que já teve a revelação. Usa uma Bíblia onde você vai ler e vai ouvir a voz do Espírito Santo falar diretamente com você. São conselhos. Capítulo 50, nós vamos ler então. Ele vai falar comigo e com você essa noite. Eu tenho um versículo especial que está nele. E, na verdade, dentro desse contexto, desse versículo que eu vou falar, nós vamos tirar algumas lições. No capítulo 50, ele vai demonstrar um princípio. Estou falando já para você poder ir anotando aí, ok? Vai falar sobre um princípio. Qual o princípio? O princípio é obediência não depende de circunstância. Eu queria dar um título para essa mensagem. Por favor, coloque aqui. O que fazer quando as luzes se apagam? Porque nós temos um conceito de que, já que eu estou com Deus e eu estou orando, eu estou na igreja, eu estou buscando, Deus precisa, então, me dar direção para algumas coisas, ou melhor, Deus precisa manter as coisas as claras para mim. Aliás, eu estou orando para isso, eu vim à igreja para isso. Esse capítulo vai nos confrontar, porque ele vai dizer exatamente sobre o que Deus quer responder em meio a uma escuridão. Aqueles problemas da vida que nós passamos e buscamos a Deus, independente da sua idade, se você tem 60, 70, 15, 10 anos ou 20 anos, nós temos as nossas dificuldades, as dores da alma, momentos onde as luzes se apagam realmente, onde a gente anda em densas trevas, sem saber o futuro, com quem casar, ou já que casou, por que eu não casei com outro, por que eu não casei com outra, por que eu estou nessa igreja, aquelas densas trevas que um dia você está mal, sabe? Hoje eu li algo muito interessante nas redes sociais, Cassiano. Eu li o seguinte: eu tenho que duvidar de mim mesmo, porque eu sou alguém duvidoso. Alguém falando nas redes sociais, falando o seguinte: eu sou alguém duvidoso, estranho, porque eu faço a minha playlist e eu mesmo pulo as músicas que eu separei. Esse às vezes sou eu. Nós somos assim. Você não já fez sua playlist? Não, essa daqui e tal. Um dia amanhã nessa música eu quero ouvir. Só que nós temos esses problemas também, não só com as nossas músicas, com nós mesmos. E vamos ter esse problema também com Deus. Só que o problema não está em Deus. O problema está em nós. Vamos ler então a partir do verso 1, porque eu quero só que você entenda. É um capítulo pequeno, tem 11 versículos somente. Do verso 1 ao verso 3, fala algo que é diferente dos versos 4 ao verso 11. Por isso que eu pedi para que você notasse algumas coisas, porque você vai ter a resposta que você está buscando de Deus através desse texto. Então não perca nada. A partir do verso 1,
entre o verso 1 ao verso 3, você vai ver que Deus fala que não houve abandono dele para a igreja, para o ser humano ou para o homem. Do verso 1 ao verso 3. Porque ele vai dizer, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu a ninguém e ninguém apareceu? Eu chamei e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou que não mais tenha força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal e seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto com os céus de negridão, pois por-lhes-ei um saco para que seja a sua cobertura. Até o verso 3. Deus falando, e quem separa dele não é ele, somos nós. Do verso 3, ou melhor, do verso 4 em diante até o verso 11, você vai ver que vai falar de alguém que se permite ser ensinado, treinado. Alguém que para pregar precisa parar para ouvir. Olha o que vai dizer, o Senhor Deus me deu uma língua erudita. E língua erudita, olhe para mim para você poder entender. Língua erudita aqui não é falar difícil, é falar a ponto de que você possa entender. Você está ligado que Jesus falava em parábolas? Por quê? Porque parábola é uma forma de você falar que, independente da sua escolaridade, do nível da sua cultura, você vai interpretar segundo o seu conhecimento. Então, a língua erudita, a Bíblia vai dizer exatamente sobre isso, é uma linguagem de quem tem conhecimento e aplica esse conhecimento com sabedoria. Seria mais ou menos assim, para você poder entender. Eu tenho dificuldade de escrever algumas coisas, e a Cassiane está sempre me corrigindo nisso. Por quê? Porque pelo fato de eu ter uma prática de leitura, de estar escrevendo livro, de ter as minhas formações, eu escrevo muito rápido e às vezes coloco palavras que eu consigo entender. E esses dias eu botei um texto, eu falei, Cassiane, olha, lê isso daqui. Ela falou, ninguém vai entender nada. Eu vou refazer tudo. Eu falei, refaça então, amor, por favor. E eu não sou... Oi? Muito profundo, né, filha? Eu quero dizer para a igreja, pega esse... Tem alguém fazendo corte hoje? Faz esse corte aqui. Eu quero fazer o seguinte, fala o seguinte para você. Resposta. Lá em casa a Cassiane é 500 graus. E eu sou 0 grau. É o fogo e a paixão. Quem tem ouvidos, ouça. Pronto. Forte, Brasil. E aí, se vão 32 anos de casado. Pastor, estou voando. Continue, vai nessa asa do vento. Então, algumas dificuldades que eu tenho de escrever é exatamente isso. E eu aprendi com alguém que falava o seguinte, quando você for pregar, pregue para as ovelhas. E nunca para as girafas. Porque quando você dá alimento para as ovelhas, a girafa pode virar o pescoço e comer. E quando você tenta dar comida para a girafa, você nunca vai ver uma ovelha subindo em árvore. Então, a língua erudita aqui não é falar difícil. A língua erudita é falar no seu tempo. Você vai ver aqui, vamos ver o texto, olha o que o texto vai dizer. E o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo, na linguagem de hoje. Não sabe aquele negócio que você escreve lá, em vez de você falar você corta VC? Tamo junto? É T. É isso aí. É mais ou menos isso. Então ele está dizendo o seguinte, de uma forma de que eu tem uma linguagem onde todos vão entender, só que está falando de alguém. Para que eu saiba dizer o seu tempo, uma boa palavra. Que boa palavra é essa? Uma boa palavra àquele que está cansado. Ele despertou-me todas as manhãs, ou seja, desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Aqui você já vai ver um contexto de alguém. Comece a colocar atenção, por quê? Porque a partir daqui, como eu falei, o profeta Isaías é um profeta messiânico. Aqui, a partir daqui, já começa a falar de Jesus, já começa a falar de Cristo. A partir do verso 4, o 5 vai dizer, o Senhor Deus me abriu os olhos, os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo
Por isso pus o meu rosto como seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chega-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão e a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, entre as faíscas que acendestes, isso vos sobrevirá da minha mão e em tormentos jazereis. Ok, talvez você não tenha entendido nada. Mas aqui entra o Jairo, aqui entra o pastor, aqui entra uma palavra, aqui entra a erudição do que eu quero falar hoje. Eu comecei a ler esse capítulo. Ele me chamou atenção, eu fui até o verso 3, do verso 4 eu percebi que estava falando de Cristo. Só que 2 versículos me chamaram a atenção, que vai ser a palavra de hoje, exatamente dentro desse texto. Os 2 últimos versículos. O verso 10 vai fazer uma pergunta confrontadora. O verso 10 não é congruente, não faz sentido o verso 10. Porque o verso 10 vai dizer assim, quem entre vós? É uma pergunta. Que vem à igreja, que cultua, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que dizima, que vai à oração. Que entre vós, o temer aqui não é ter medo, o temer aqui é ter amor. Quem entre vós ama Deus a ponto de ouvir a sua voz? Aí não bate, porque no mesmo texto está dizendo, quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu poderia dizer para você essa noite, olha, você que está aqui, você que está na igreja, você que está participando desse culto, assiduamente, todo domingo você tem uma agenda marcada de estar participando desse culto online, todo domingo você colocou na sua agenda de estar aqui, você lê a Bíblia todos os dias, você é alguém que anda com Deus, você é alguém que busca Deus, mas não bate quando ele fala, quem dentre vós, que buscando a Deus, amando a Deus, mesmo assim está passando por densas trevas. E olha só a Bíblia aí, depois de trevas, tem uma vírgula, ele está dizendo absolutamente sem luz. Porque você pode dizer para o Senhor assim, ou para alguém, ou para a igreja, para os seus amigos, ou para o pastor. Não, eu não aceito isso que está passando em fulano de tal. Porque nós somos experts em julgar. Fulano de tal está passando essa escuridão, está passando esse problema, está passando essa enfermidade, está passando essas densas trevas, porque deixou de ir à igreja. E você que está vindo à igreja, está passando pelas densas trevas, talvez de forma diferente ou até pior. Porque se você olhar bem sua Bíblia, não está dizendo se, está dizendo quando. Sabe o que isso quer dizer? Que todos nós, mesmo buscando, mesmo amando, mesmo ouvindo a voz de Deus, vai chegar o momento que as luzes vão se apagar. Vai chegar o momento de densas trevas. Quando chegar esse momento, porque vai chegar. Pastor, já chegou. Fique tranquilo, vai ter um upgrade. Entenda uma coisa. A fé só funciona na escuridão. Eu tenho fé. Quando eu estou em Orlando, eu tenho fé. Eu tenho fé quando eu estou na The Alpha. Eu tenho fé quando eu estou andando de Mercedes. Eu tenho fé quando eu tenho fé quando os irmãos estão comigo. Eu estou em fé. Irmão, eu tenho uma fé tremenda, uma fé de estou com saúde e tal. E quando as luzes se apagarem? E quando? Porque a Bíblia não está dizendo se, a Bíblia está dizendo quando, porque isso vai acontecer. Eu quero te lembrar que no final do versículo 10 tem uma chave ali, a mesma chave que tem no Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe como é que termina o verso 10? Termina o seguinte, confia, confia,
confia não no seu dinheiro, não confie simplesmente em amigos, não confie em agiotas, não confie em advogados, não confie em pastores, confie no Senhor, aleluia, seu Deus. Você vai aplaudir, aplauda glorificando Deus. Aliás, o verso 10 vai dizer algo interessante. Porque não está falando para confiar no Senhor. Não. Ô André, tudo bem? O baixista veio com nota nova. Parabéns, nego. Antecipou um baixo ali. Um cisão. Baixo 5 cordas, o cisão tem que usar sempre. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia não fala simplesmente confiar no Senhor. Vê sua Bíblia aí. Aliás, está bonito aqui na frente com esses jovens, hein? Depois de mim, ó. Não, calma aí. Deixa. Se é para aplaudir, eu já vou te dar motivo para aplaudir. Depois de mim nessa igreja, o cara mais bonito. Vem cá, Caio. É meu filho. Ué? Isso aqui é mistura, irmão. Isso aqui é... Deus abençoe você, filho. Fica com ciúme, não. Você também está na... É nóis. Tem que te agradar para você tirar foto boa, nego. O que está escrito na sua Bíblia? Confia o quê? Não confia no Senhor? O que está escrito na sua Bíblia aí? Por favor, de forma minuciosa. Confia em quê? É no Senhor? Não, confia em quê? Confia em quê? Na sua Bíblia também está assim? Está assim ou não? Igreja, estou falando com você. Na sua Bíblia está confia no Senhor ou confia no nome do Senhor? Pois é. Você sabe por que isso? A Bíblia não joga conversa fora. Vamos desmistificar alguma coisa. Primeiro, não fala confie no seu Deus. Porque Deus, cada um tem o seu. Não vai falar explicitamente confia em Cristo, como o apóstolo Paulo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não vai falar o nome do Senhor. Por quê? Todas as vezes que a Bíblia fala nome do Senhor, o nome está ligado ao seu caráter. Grave isso. Por que é importante a Bíblia falar confie no nome do Senhor? Porque o nome dele está ligado ao seu caráter. Porque ele poderia falar assim, ó, confie no poder do Senhor. Confie no poder de Deus. Mas quando ele fala confia no nome do Senhor, ele está dizendo o seguinte, que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque o seu caráter é infalível. Deixa eu falar algo para você essa noite. Deus fez uma promessa para a sua vida, Deus falou com você, Deus tem tido projetos com você, e eu creio nisso, por isso que você está aqui. Deus falou, só que Deus, por algum tempo, está em silêncio. Você entrou numa fase de escuridão, você entrou numa fase totalmente sem luz, talvez a alma está escura, está num beco sem saída, não tem como voltar. E você está aqui hoje falando, Senhor, eu preciso de uma palavra, ou está participando deste culto, está dizendo, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu quero te dizer que Deus não negocia princípios, e o nome dele é exatamente o Senhor que não forja nada na sua vida para que o nome dele não seja glorificado. Ou seja, se você está sendo forjado nisso, é porque lá na frente o nome dele vai ser glorificado em você. Ele não faz absolutamente nada para jogar fora. Ah, mas eu estou passando uma fase que eu estou aprendendo isso. Eu estou passando uma fase que eu não estou aprendendo nada. Eu estou passando uma fase que não tem nada a ver comigo. Ok, todas as coisas, elas contribuem para o bem. Por quê? Porque o caráter de Deus é imutável. Se a Bíblia estivesse dizendo assim, confie no seu poder, seria mais fácil para mim e para você. Porque nós queremos o poder de Deus para resolver os nossos problemas. Só que Deus não trabalha com o seu poder na nossa vida, Ele trabalha com o seu caráter, porque é imutável. Enquanto o poder dele eu quero para que as coisas sejam favorecidas para mim, ele está dizendo, eu não negocio o meu caráter com você. Se eu te prometi, ou se eu falei, o que você tem que fazer é, mesmo nesse escuro, confie no nome
do Senhor. Aleluia. Diga para alguém, confie no nome do Senhor. Diga para outra pessoa, faça no escuro. Nessas trevas, quando você estiver sem luz, aquilo que você ouviu na luz. Nós temos agora um problema para resolver, que é o verso 11. O verso 11 vai dizer algo perigoso. Por que é perigoso? Porque quando eu estou na luz, eu tento arrumar subterfúgios. Ou melhor, quando eu estou sem luz, na escuridão, eu tento dar um jeito, eu corro para agiota. Quando estou sem luz, eu corro para advogado. Quando estou sem luz, eu corro para pastor. Quando estou sem luz, eu pego dinheiro emprestado. Quando estou sem luz, eu pego aquela lupazinha do Instagram e fico rolando. Você pode ler para mim, Cassiane, a última palavra do verso 11, por favor? Naquela sua Bíblia contextualizada. A última palavra do verso 11. O que vai dizer? Tormento. Tem alguma versão que fale outra coisa aí? Não se esqueça. Tem duas, tristeza. Gente, só te lembrar que você está na escola dominical, viu? Então, mantenha sua Bíblia aberta. Está sem Bíblia? Peça para o irmão que está do seu lado. Mas eu preciso que você leia comigo isso, porque essa palavra aqui vai ser uma palavra que vai te dar direção, vai te trazer cura, vai trazer restauração. Não só para amanhã, não só para essa semana, não só para esse mês, mas para essa década todinha. Porque não é se. Não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você subir monte, descer monte, fazer jejum. Vai chegar o momento em que a tua fé vai ser testada. E fé só funciona no escuro. Onde tem outra versão, você pode dizer? Oi? Como é que é? Deitareis. Tem outra versão aí? Jazereis. Jazereis parece nome de gente. Né? Chama o jazereis aí, mas não é. Vamos botar outra palavra. Atormentados. Alguém mais atormentados? Levante a mão. Não é atormentado você não. Estou perguntando se é o que está escrito. Desculpa, irmão. Está escrito atormentados, tem mais alguma Bíblia aí? Levante a mão assim para eu poder ver. Ok. Grande tormento também. Grande tormento. Mas atormentados, está no plural ou singular? Não, vamos lá, não é pegadinha não. De novo, singular ou plural? Ok. Sabe por que está no plural? Porque todas as vezes que você fica passando o negocinho lá, a lupa do celular, isso aí significa que você está em uma densa treva. Isso faz parte dos tormentos. Quando você vai e come copiosamente, não para, e tenta fazer regime, compra remédio, vai para o negócio, não quer parar, isso está atrelado a tormentos. Quando você sai para poder comprar e não cessa de comprar e quer comprar cada vez mais, e isso eu me incluo nisso. Quando você sai meio-dia para poder, com um cântaro na mão, para poder buscar água, desculpa para você buscar água, e não vai buscar água, que é o caso da mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, não tem nada a ver com você, tem a ver com tormentos. Quando você fica de igreja em igreja, tentando buscar espiritualidade, buscando caixinha de promessa, buscando pastor, profeta, isso tem a ver com tormentos. Quando você sai para a concessionária e compra um carro, quer comprar outro, compra roupa, quer comprar outro, e não para. Compulsivamente, o nome disso é tormento. Por isso que está no plural, tormentos. Sabe qual é a causa? Sabe por que disso? É porque você está em uma fase onde não tem luz, onde tem trevas, fase da alma, que você está tentando arrumar um jeito para colocar sua própria luz. O salmista vai dizer, uns acreditam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção. Alguém pode me lembrar esse versículo, mas eu faço menção. Diga comigo, do nome. Diga mais forte, do nome. Diga mais forte, do nome. Diga para alguém aí, nas suas trevas, na ausência de luz, tem um nome. Diga, esse nome é Jesus. Você pode aplaudir como um livre aplauso. Você pode aplaudir glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele essa noite. Isso, melhor isso aí, misture isso com glória a Deus, com aleluia. São os tormentos da vida. Irmão, não bate. Pega o versículo 10 de novo, me ajude, Richard. Pega o versículo 10 de novo, não bate, eu oro, eu busco, eu jejuo. Porque isso não é um contexto de alguém desobediente, não é um contexto de rebeldia.
É um contexto de que eu preciso e vou passar. É preciso passar. Por quê? Porque o que você ouve da palavra é teoria. Você tem fé? Tenho. Você tem fé? Tenho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara se causar de um consolo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nação do Onipotente descansará de Deus. O Senhor, meu Deus, meu refúgio nele conferirei, porque ele trabalha dos passarinhos, depois perniciosos, a gente comprar. Aí acontece a escuridão. Aí eu começo a ver que não tem a ver com desobediência. Não tem a ver com rebeldia. Tem a ver exatamente em quem você confia. Eu não sei qual é o diagnóstico do médico para você ou para algum ente querido seu. Mas confie, eu tenho uma palavra para você. Confie no nome do Senhor. Eu não sei como é que está a sua casa, a sua família. Talvez esteja numa fase de separação, talvez esteja numa fase onde você não está encontrando sentido. Está tudo escuro, e essa palavra aí para você. E eu mais uma vez vou dizer para você como pastor, como profeta: não confie em aquilo que é mutável, mas confie no nome do Senhor. Porque o homem pode falar uma coisa para você hoje, amanhã outra. Alguém pode ter falado para você: eu vou morrer. Ou alguém pode ter falado: você está acabado. Eu tenho hoje a palavra para você: você não vai morrer, você não está acabado. Confie no nome do Senhor, porque o caráter dele é imutável. Oh, aleluia! Tem alguém aqui essa noite que pode aplaudir o nome do Senhor e exaltar Ele? Oh, aleluia! Não crie a sua própria luz. Não tente arrumar subterfúgios, paliativos, atalhos. Mas se você está passando por algum desses tormentos que eu falei, não se desespere. Você pode dizer para alguém: sacuda aí, vê se ele está acordado. Diga assim: não se desespere. Não, você não está sacudindo, sacuda até irritar ele. Vai devagar, diga: não se desespere. Confie no Senhor. Vale, não se desespere, diga para ele: confie no nome do Senhor. Confie no nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé comigo, AD Alfa. Aleluia. Confie no nome do Senhor. Aleluia.